Romanos capítulo 15, versículos 1 a 7. E a tradução que eu tenho diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porquanto tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação, provenientes da Escritura, tenhamos esperança. Ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos aqui, meus irmãos, marcas da comunidade, e neste caso da comunidade cristã. Marcas, são várias marcas, os irmãos vão dar conta. Há várias formas de considerar ou agrupar essas marcas. Eu considerei 7 marcas aqui. Então vamos ver. As marcas são características. E, portanto, se nós estamos a falar de uma comunidade como é a comunidade cristã, o que é que nos deve caracterizar? Qual deve ser a nossa marca? Qual deve ser aquilo que nós, como comunidade, apresentamos? De acordo com aquilo que está aqui, é amor, não há dúvida. E o amor, podemos dizer, está subjacente a tudo isso. Mas, digamos, e isso nota-se, vai-se notar aqui. No nosso relacionamento uns com os outros está o amor, com certeza. Então, Paulo tem aqui alguns aspectos que ele considera como sendo características, marcas. Ou seja, uma comunidade cristã deve ter estas marcas. Não era apenas a Igreja de Roma, mas a Igreja Batista de Matosinhos deve ter estas marcas. Então vamos ver. E isto, meus irmãos, digamos, num contexto de fraqueza e força. Fraqueza e força física? Não, espiritual. Porque se nós estamos lembrados das lições de domingos anteriores, do capítulo 14, nós vimos exatamente como é que começa, por exemplo, o capítulo 14. Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. E depois continua a falar daquele que é fraco, que no fim de contas podemos dizer, todos nós temos fraquezas. Nenhum de nós pode dizer, eu sou forte como uma rocha. E eu digo, até pode ser forte como uma rocha, mas não uma rocha de granito. Se for uma rocha de areia, também no instante a força se vai embora, não é? Então, mas nós às vezes temos a tendência de nos compararmos uns aos outros. Mas é interessante que Paulo, neste capítulo 14, e entrando aqui no capítulo 15, de facto coloca isso da força na fé e na fraqueza da fé. Portanto, há aqueles que são mais fracos na fé. E o ser mais fracos na fé não quer dizer que eles sejam hereges, não quer dizer que eles estejam afastados, quer dizer que ainda, às vezes, até estão a começar. E quem está a começar, normalmente não chega logo àquela maturidade espiritual e àquela força. Então, nós vamos nos fortalecendo na fé também, muitas vezes, por causa das tribulações, das provações, das circunstâncias, por causa do tempo até, não é? Então, quando Paulo passa ao capítulo 15, ele diz, ora, nós que somos fortes, e este nós que somos fortes, quem é que Paulo está a querer incluir? Ele próprio? Quem mais? Aqueles que estavam com ele. E esses que estavam com ele, nós iremos ver mais adiante no capítulo 16. Temos ali uma parte do capítulo 16 em que Paulo manda saudações para muita gente, muitos colaboradores, que ele quer distinguir, e é a única epístola em que ele o faz, mas também aqueles que estavam com ele. Portanto, esses eram fortes, mas não apenas esses.
digamos que Paulo refere nesta carta. Havia outros, e Paulo sabia, aqueles que tinham resistido e continuavam a resistir. E, meus irmãos, isto aqui tem que ser entendido ou lembrado num contexto de perseguição. Num contexto em que a igreja cristã era fortemente atribulada, perseguida. Num contexto em que os crentes, e particularmente também a Roma, eram provados na sua fé ao ponto de quê? De serem mortos. Eram perseguidos até à morte, não é? E muitos deles estavam nessas condições. Então, digamos, estes fortes e fracos na fé é alguma coisa que existiu naquele tempo, que sempre existe. Digamos que na nossa igreja existe. Eu não tenho problema em dizer isso. Na nossa igreja há algumas pessoas, alguns irmãos que são fortes na fé. Há outros que são mais fracos na fé. Veio uma tribulação, veio uma dificuldade e vão por aí abaixo. Ficam logo a queixar-se de Deus, a dizer porque eu, e todo um conjunto de coisas em que mostra que a sua fé está tão fraquinha. Não estou a falar daqueles que se converteram há pouco tempo, mas daqueles que até já são crentes há um bom número de anos. Não é? Então, qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito destas cartas? Fortalecer-nos na fé. Bom, e neste contexto de fortalecimento da fé, é que o apóstolo Paulo apresenta então um conjunto de marcas de características. Ou seja, a nossa igreja, nós que estamos aqui, e outros irmãos que vão chegando, somos fortes na fé? Então, se somos fortes na fé, se queremos que a nossa comunidade cristã seja forte na fé, eis algumas das características que o apóstolo Paulo apresenta. Então, a primeira que ele coloca é a questão de consideração. Nós devemos considerar-nos uns aos outros. Consideração. Eu procurei encontrar palavras começadas por C, neste contexto só tem mais duas outras, mas uma primeira marca é consideração. E tem assim, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E este primeiro aspecto aqui, de suportar as fraquezas dos fracos, o que é que isto envolve? Há irmãos fracos à nossa volta. Nenhum de nós traz o rótulo na testa, forte, fraco. E mesmo aqueles que estão fracos, quando começam a enfraquecer, então aquela luzinha apaga-se, vai por aí abaixo e acende outra, fraco. Não. Digamos, tem a ver com o nosso relacionamento uns com os outros. Vê-se muitas vezes a questão da fraqueza ou da força. Aquele que é forte e espiritual deve, o quê? Neste contexto? Suportar os mais fracos. Portanto, nós precisamos aqui de nos apoiarmos uns aos outros. Assim como quando é plantada uma árvorezinha pequenina. Os irmãos já viram que todas as árvores pequeninas que são plantadas têm sempre junto delas o quê? Um suporte, não é? Uma estaca. E digamos, essa árvorezinha fica agarrada à estaca, não é? Para quê? O que é que pode vir que prejudica? O vento. A chuva forte, não é? Com o vento pode derribar, e como a raiz é fraca, aquilo pode até ser arrancado. É curioso, nós já temos visto, os irmãos com certeza também, às vezes árvores enormes, que com a ventania são derrubadas. Quer dizer, e nós pensamos, como é que uma árvore com este tronco é derrubado? Os irmãos dão conta porquê? As raízes estão fracas. Então, meus irmãos, a questão da nossa força espiritual tem a ver com as nossas raízes, com os nossos fundamentos. Fundamentos em quê? Na palavra. Fundamentos na rocha que é Cristo, porque essa não abala, não é? Então, quanto mais fortes forem as nossas raízes, mais nós aguentamos. E aqueles que são fracos
São fracos porquê? Porque as raízes são fracas. Ainda não alcançaram profundidade. E é aqui que nós temos que nos suportar uns aos outros. Nós podemos ser como que aquela estaca para aquelas plantas que estão ainda a crescer. Mas às vezes, vejam só, como a natureza nos traz aqui esta coisa. Às vezes, uma árvore que é um colosso por aí fora, precisa também de ser amarrada, precisa ser segura. Porquê? Porque as raízes já apodreceram, já se estragaram. Então, meus irmãos, vejam só, não é a questão da idade, é a questão das raízes, dos fundamentos. E eu com isto, os irmãos sabem que eu sou procuro ser, pelo menos, muito direto, muito franco. Não é porque alguém tem 50 anos de crente que está aí firme, seguro. Pode ser, até comparado com aquela árvore que tem um tronco tremendo, mas as raízes já apodreceram. Estão caducadas aí. E então, digamos, em termos de fé, e a fé prova-se quando vem o quê? Quando vêm os ventos, quando sopram as tempestades, não é? E é aí que a nossa fé fica firme. Não é quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem na nossa vida, é tão gostoso, tão fácil ser crente. Mas quando vêm as tribulações, quando vêm as provas, quando vêm as dificuldades, então aí é que vamos ver se de facto temos raízes sólidas. E as raízes, meus irmãos, notem isto. As raízes nunca estão firmadas no nosso irmão, que é mais forte na fé. Ele pode ser o nosso esteio, pode ser aquele que nos ampara. Mas se as raízes não estiverem fundas e fortes, então não há irmão que nos segure. Ou que o suporte dos irmãos não vai ser suficiente. Porque o vento vai ser de tal modo que nós tombamos. Não é? Os irmãos estão a ver aqui a questão da natureza, como ela tem a ver com a nossa fé e com os nossos fundamentos, com as nossas raízes, com aquilo que é a nossa permanência ligada a Cristo. Irmão? Eu lembrei-me também de uma mente, porque normalmente quando eu trabalho aqueles ventos fortes, muitas vezes vê-se árvores pequenas, como a estaca não está bem firme e a estaca procura derrubar a árvore. Procura derrubar a árvore. Exatamente. Um crente já idoso também, atenção, isso. Na questão do viver diariamente pode prejudicar a fé daquele que está a crescer. Muito bem observado. E por isso é que diz também a Escritura, não neste texto, mas noutro, cuidado, aquele que está de pé, olha, não caia. Porque aí já tem muito a ver com dois aspectos. Mesmo aquele que é forte, mesmo aquele que está de pé, não deixa de ser tentado, não deixa de ser atormentado. Em segundo lugar, aquele que está de pé, que está forte, pode não ter força suficiente para ajudar aquele que está mais fraco e que está a passar por uma tribulação. Então nós precisamos aqui de estar muito alerta, muito vigilantes, mas também, primeiro, muito enraizados em Cristo Jesus. Segundo, prontos, e é aqui que tem a ver com a consideração dos irmãos, estamos prontos para ajudar aqueles que são mais fracos na fé. Ou aqueles que até foram fortes na fé, mas que, por causa de várias situações, enfraqueceram. Não é? E nós precisamos, esta é uma marca, não é? Nós ajudamos uns aos outros. Tendo em vista o quê? Vejam o final do verso 2. Tendo em vista o quê? O que é bom para a edificação. Esse é o objetivo, não é? Nós ajudamos uns aos outros,
temos em consideração os nossos irmãos, tendo em vista a edificação deles e também a nossa, claro. Porque, por muito fortes, deixem-me usar este contexto de palavras, por muito fortes que sejamos na nossa fé, não podemos dizer, não há tribulação, não há problema que não possa vir a mim e que não me derrube, ou que não me leve a enfraquecer, pelo menos a abanar, não é? Lembro-me de um hino que é oscilando minha fé, Cristo valerá. E aí está o fundamento, não é? A minha fé pode oscilar, mas é Cristo que vai valer, é Cristo que permanece, não é? Então, este é o primeiro aspecto, não é? Neste contexto aqui, verso 2, portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo visando o que é bom. Este agrado ao seu próximo não é fazer as vontades, não é dizer amém aquilo que o próximo diz, e o próximo aqui vamos considerar o próximo mais próximo, primeiramente, porque é neste contexto que eu creio que Paulo está a falar, dos nossos irmãos. Não é agradar e dizer, vamos supor, o nosso irmão ou irmã tem um problema moral, partilha connosco, e nós, porque queremos agradar ao nosso irmão, vamos dizer, oh irmão, não há problema, né? Confie no Senhor, continua a caminhar, não deixe o Senhor, mas também não deixe o pecado, é o que nós estamos a dizer. É com isto que nós edificamos o nosso irmão, é com isto que nós o ajudamos a segurar, a ser forte? Não, de modo nenhum. Agora, e voltando à palavra que o irmão Américo disse, aquilo que nós vamos dizer, a forma como nós vamos ajudar o nosso irmão é em amor, mas em amor dizer o quê? Aquilo que tem que ser dito. E tem que ser dito, não, e agora meus irmãos, muita atenção aqui, porque às vezes nós queremos ajudar e desajudamos. Nós temos que ter a certeza que aquilo que nós vamos dizer ao nosso irmão é fundamentado na palavra, não é a nossa opinião. Porque a nossa opinião muitas vezes pode estar também distorcida. Não pode ser aquilo que nós achamos. A Bíblia, Deus não nos entregou ao lado da Bíblia, não nos entregou um achómetro. Sabem o que é um achómetro? Eu acho, nós não achamos nada. O que nós temos é que entender aquilo que está na Escritura. Nós não achamos nada, digamos, para além daquilo que está na Escritura. Nós temos, e digamos, não é a nossa opinião. Aliás, é interessante o apóstolo Paulo, numa outra ocasião, diz, isto digo eu, não o Senhor. Os irmãos lembram-se? Isto digo eu, não o Senhor. Ou seja, isto é a minha opinião, não é mandamento. E nós podemos, digamos, às vezes confundir aquilo que é a nossa opinião, e essa opinião já a tornamos mandamento, quando não é. Os irmãos reparem, Jesus criticou fortemente os fariseus exatamente por causa disso. Porque eles pegavam na lei e juntavam, distorciam a lei e colocavam uma série de outras coisas. Resultado, colocavam os outros mais fracos, porquê? Não bastava já a lei, como também aquelas outras regrazinhas, muitas delas que não tinham fundamento bíblico. E, meus irmãos, há igrejas que fazem isto, por aí fora. Nós não podemos ir por aí. Torcem aquilo que está na Escritura. E querendo parecer fortes, na verdade são fracos. Porquê? Porque a força, digamos, em vez de ser direcionada para a Escritura, é direcionada para aquilo que a pessoa acha como sendo super espiritual. Eu é que sei. E quando aquele irmão nosso, que está mais fraco, ouve o nosso conselho porque eu é que sei, porque eu é que sou super espiritual, o que é que acontece? Nós caímos e ele cai também.
Porque não podemos crer, de modo nenhum, que algum irmão que está mais enfraquecido, porque até está à espera da nossa ajuda, do nosso apoio, da nossa oração, do nosso conselho, se firme em alguma coisa que não seja a palavra do Senhor. A nossa opinião vale o que vale. E nós temos que ter essa capacidade de deixar claro a quem estamos a ajudar. Meus irmãos, a palavra de Deus diz isto. Eu tenho conseguido fazer até aqui. Mas às vezes também não consigo. Eu olhava para o irmão ou para a irmã como sendo muito espiritual, como conseguindo sempre, como nunca tendo dificuldades e fracassos. E essa é uma boa oportunidade para dizer, meu irmão, eu também sou falho. Eu não sou perfeito. Eu procuro ser, mas não sou. Mas o irmão ou a irmã tem sido um exemplo para mim. E queira Deus, e Deus me ajuda a continuar a ser um exemplo. Mas não ponha tanto os olhos em mim, ponha os olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E, meus irmãos, é assim que nós temos em consideração os nossos irmãos, porque não os levamos, digamos, a mudar e a ganhar força naquilo que nós somos, mas naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo faz. Fui claro? Esta, então, uma primeira marca, que é a consideração. Uma segunda marca. Vamos passar ao versículo 4. Os irmãos podem dizer, então, mas porquê é que está a saltar o versículo 3? Eu depois volto lá, no fim. Versículo 4. E o versículo 4 diz, porquanto tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E não vou mais adiante, porque a seguir já tem outras marcas. Tudo aquilo que foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E podemos dizer, até com base no final do verso 2, tudo aquilo que foi escrito é para nossa edificação, não é? Pegando nas palavras de Paulo ao seu filho espiritual Timóteo, o que é que ele diz? Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para o quê? Redarguir, corrigir. Se os irmãos querem ver, vamos lá a Timóteo, para que não haja dúvidas. Segundo a Timóteo 3,16. Segundo a Timóteo 3,16. E depois o 17, claro. É o efeito. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Já agora permita um parênteses, eu cada vez que pego neste versículo não resisto a dizer isto. Há alguns que traduzem este versículo deste modo. Toda a Escritura que é divinamente inspirada. Os irmãos vejam se alguém porventura tem esta tradução. Se tem lá o quê? Toda a Escritura que é divinamente inspirada. Alguém tem assim? Irmã tem. Está errado. Está. Não. É a questão do que ter lá. Toda a Escritura que é divinamente inspirada. Quem tem essa palavrinha que, está a mais. Porque alguns têm pegado exatamente nisso e chegado a esta conclusão. Toda a Escritura que é divinamente inspirada é proveitosa para, mas há Escritura que não é divinamente inspirada. Então só aquela que é divinamente inspirada. E com isso, os irmãos nem fazem ideia, com certeza, daquilo que têm sido as discussões teológicas acerca daquilo que é inspirado e daquilo que não é. Porque depois quem é que vai decidir aquilo que, estando aqui nestes livros, é inspirado e aquilo que não é? Eu daqui a pouco vou falar-vos
sobre o tema da mensagem é Não há fogo no inferno. E os irmãos podem perguntar-se, mas quem é que fez essa afirmação? O atual Papa. E ele diz também que histórias como a de Adão e Eva e outras são lendas. Aquilo são histórias que se contaram naquela altura. Porquê? Porque se calhar na cabeça dele é difícil aceitar que Deus tivesse feito um homem do pó da terra, que lhe deu o nome de Adão, e depois desse homem fez Eva. Ele acredita, eu tenho passado tempos a ver vídeos e outras afirmações do Vaticano, etc., sobre esta matéria, e isto é de bradar aos céus, meus irmãos. Este Papa está-se a revelar como um falso profeta a toda a linha, não é? Várias coisas. Isto tem pano para mangas para vários domingos que eu vou falar. Hoje vou só falar desta parte do inferno, não é? Mas a questão é, quem é que decide o que é inspirado e o que não é? Meus irmãos, para mim, do Gênesis ao Apocalipse, é inspirado. Agora, há um aspecto importante. O que nós temos é uma tradução daquilo que foi o original escrito, ou os originais escritos pelos homens de Deus. E a nossa tradução pode não ser a mais fiável, não ser a mais exata. Isso é outra coisa. Por isso mesmo é que nós até privilegiamos termos várias traduções, porque às vezes uma traduz de uma maneira, outra traduz de outra, e nós precisamos de procurar entender o que é que estará em conformidade com o sentido original. E o sentido original não se acha no português. O sentido original acha-se no hebraico e no grego. E é para aí que nós temos que ir. Pronto. Mas seja, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, temos aqui 4 coisas, ensinar. E é disso que Paulo está a falar lá aos Romanos, não é? Ensinar. Mas também para quê? Para repreender. Os irmãos têm redarguir. É esse sentido. Para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. E qual vai ser o resultado disso? Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a obra, ou toda a boa obra, não é? Portanto, os irmãos estão a ver. Instruído, sim, também pode ser. Então, voltamos lá a Romanos capítulo 15, e aquilo que nós temos aí no verso 4 é: porquanto tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E foi escrito para nosso ensino para quê? Para nós dizermos, eu sou capaz de dizer de cor 100 versículos da Bíblia. Pode saber, mas isso não significa que o quê? Qual é o fundo, digamos, a parte essencial aqui que está a faltar? Eu posso saber os versículos de cor, mas enquanto eu não puser em prática aquilo que é o ensino da Escritura, o que é que me vale saber versículos de cor? Nada. Se eu soubesse 100 versículos de cor e os não puser em prática, os irmãos sabem o que é que eu sou? Eu não sou pastor, sou papagaio. Eu estou a dizer versículos de cor, mas aquilo não tem nada a ver com a minha vida. E a diferença entre um papagaio e um crente é exatamente saber porções da Escritura de cor, mas, sobretudo, ser capaz de viver isso. Quando Jesus disse, se guardares a minha palavra, sereis meus discípulos, guardar a palavra não é pegar na Bíblia e metê-la direitinha lá na estante de casa. É guardar primeiro aonde? No coração. E se eu guardo a palavra no coração, ela vai produzir com certeza efeito em mim. Porque aquilo que sai da minha boca, diz o povo, é aquilo que está no coração.
E aquilo que está na minha mente, porque eu memorizei, se a Escritura diz que nós temos a mente de Cristo, então eu guardo as palavras de Cristo e por isso mesmo eu começo a pensar e consequentemente a agir em conformidade com o quê? Com os ensinos de Cristo. Então, esta é uma outra marca. E a marca da Igreja, a marca do cristão é exatamente esta. Fazer o estudo das Escrituras. Os irmãos vejam como nós damos valor à escola bíblica dominical. Há um bom número de igrejas que não têm escola bíblica dominical. Usam talvez o mesmo tempo que nós usamos, ao domingo de manhã. Tem um culto grande, extenso. E digamos, 1 hora, talvez, é com cânticos, com testemunhos, e depois tem, talvez, meia hora, um pouco mais de pregação. E em alguns casos, eu sei que essa pregação é redundante, aquilo anda muitas vezes à volta do mesmo. Aquilo que às vezes são os textos mais difíceis, aqueles textos que mexem connosco em termos de transformação de vida, são abordados lá de vez em quando. Porque há pessoas que vão a algumas dessas igrejas e que não gostam de ser incomodadas. Mas tem ali uma capa, uma cera nos ouvidos, que há certas coisas que não entram lá. Porque aquilo que mexe com a vida das pessoas, no sentido de as levar à transformação, à mudança, naquele contexto que nós estávamos a falar há pouco, de toda a Escritura é divinamente inspirada para quê? Proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir. O ensinar e o instruir, tudo bem, mas repreender e corrigir, ó meu irmão, não toque nisso. E estão a deixar parte importante da palavra de fora, não é? Então, nós temos que estar preparados para isto, mesmo em casa, quando nós lemos a Escritura. Ela mexe com a nossa vida. E quando ela mexe com a nossa vida, meus irmãos, significa que o Espírito Santo está a agir. Significa que o Espírito Santo está a falar connosco. Já agora, permitam-me só um parênteses. Ontem também li e ouvi da parte deste Papa dizer que alguns pensam que podem falar com Jesus diretamente. Ninguém fala com Jesus. Jesus é homem. Ninguém fala com Jesus. Meus irmãos, nós falamos com Deus em nome e por intermédio de Jesus, com a ação de quem? Do Espírito Santo. E nós vamos ao Pai através de Jesus, mas eles vão ao Pai através de quem? Se é que lá chegam. Através de Maria. Porque com Maria podem falar, com Jesus não. Meus irmãos, é impressionante aquilo que às vezes, em termos de doutrina, se vai pregando por este mundo fora, tomando até como base, supostamente, a palavra do Senhor. O Espírito Santo fala connosco e nós temos que estar preparados para isso e deixar que, de facto, as coisas que não estão bem na nossa vida sejam mudadas e sejam mudadas pela palavra. É a palavra que tem esse poder. Aliás, Paulo diz, numa das suas cartas, que o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é poder, o Evangelho quebra correntes, quebra barreiras, quebra coração duro. Não é? E esta é a segunda marca, uma igreja que estuda as Escrituras. E estuda neste sentido, não apenas para sair daqui e levar mais 2 ou 3 versículos de memória, mas que sai daqui tocado pelo Espírito, Senhor, que é capaz de levar mudanças na nossa vida. Deus não quer mudar em nós aquilo que está bem. Não é preciso, pois não. Aliás, Paulo diz, na medida da perfeição que já alcançamos, continuemos nela. Então, se eu já consegui, ou já sou perfeito em algumas coisas, eu não preciso de mudar.
Mas é nas coisas que eu ainda não sou perfeito que eu preciso de mudar, para também nessas ou por essas alcançar a perfeição. Terceira característica, terceira marca, está neste versículo 4. Aliás, temos aí mais. Constância, pela constância. E esta constância não é uma senhora chamada Constância. Eu conhecia uma ou duas, desde pequenino. Era a minha vizinha lá onde eu vivia. Constância. O que é constância, meus irmãos? Diga. Paciência. Não é melhor, não é? Porque eu posso ter paciência, sim. Na constância, para ser constante, eu preciso de paciência, sim. Portanto, não está de todo deslocado, embora a palavra de tradução não seja melhor. Alguém tem outra palavra aqui? Porque é constância e depois tem consolação. Atenção, portanto, é constância. Então, sim, mas vamos deixar a consolação porque essa é outra marca. Aí. Então, constância. Meus irmãos, quando alguns irmãos aqui eu não tenho dúvidas, por exemplo, o irmão Américo e outros, o mar agitado. Não, um mar agitado. Quando o mar está agitado, meus irmãos, o barco anda aonde? Já viram crentes assim? Entendem o que é que eu quero dizer? Tão depressa, estão bem? Estão lá em baixo. Isto não é constância. A constância é o barco ser capaz, se isto fosse possível, porque não é, porque ele flutua, se o barco for capaz de manter, digamos, a mesma linha, mesmo que as ondas venham, que baixem. Ele mantém a mesma linha. Teoricamente, e na prática, isto não é possível para os barcos, claro, nós sabemos que eles flutuam, portanto andam ao sabor das ondas. O problema, ou aquilo que eu quero, de certo modo, extrair daí, é que um crente que é constante não anda, digamos assim, ao sabor das ondas. E que ondas são estas? São os problemas do mundo, é aquilo que está à nossa volta. Nós, em termos espirituais, não podemos andar, digamos, não podemos andar, não. É melhor não andarmos, digamos, assim, altos e baixos. Tão depressa estamos espiritualmente bem, a onda é favorável, como quando a onda vai lá abaixo, nós também vamos. Na prática, meus irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós temos problemas, e esses problemas nos levam a desanimar da fé, e até a pôr em causa, por exemplo, se nós ainda somos filhos de Deus, se Deus ainda nos ama, se Deus ainda está conosco, quando a nossa fé é provada, ou quando nós somos tentados, a nossa fé tem que ser constante. Ela tem que estar firme. Tem que manter, no mínimo, a horizontalidade. Ela não pode ir para baixo. Até o ideal seria que a nossa fé, que vai assim, possa, no meio das tempestades, subir, fazer aí um patamar, voltar a subir. Porque quando é o contrário é pior. Então, constância é isto. Pelo menos conseguirmos manter no nível que estávamos, apesar das contrariedades, das adversidades. E, portanto, não andarmos aqui, hoje o dia correu-me bem, a minha fé está forte. No dia seguinte, tivemos um problema. Oh, Senhor, eu já não aguento. A minha fé foi-se. E lá precisamos de um irmão para nos encostarmos e nos ajudar, não é? Isto é de alguém que tem uma fé fraca. Mas Paulo está a dizer, vós que sois fortes, não podeis ter uma fé assim, ao sabor das ondas. Essa fé tem que ser constante e até
com tendência para subir, não é? Porque a nossa fé vai se fortalecendo, não é? Então, este aspecto, que horas são? Temos ainda oportunidade para uma outra, não é? Que é consolação. No verso 4 ainda temos aí. Temos mais duas, é consolação e esperança. Mas consolação. Apesar da nossa constância e fidelidade, há momentos de dores, há momentos de sofrimento, meus irmãos, não há? Há momentos em que o nosso coração está dorido. Nós sentimos. Há alguém que nos disse e nos magoou. Alguma coisa que aconteceu na nossa vida ou nos nossos queridos. E nós sentimos, não perdemos a nossa constância. Mas digamos, cá dentro nós estamos tristes. E estamos tristes porquê? Não porque o Espírito Santo saiu de nós, mas porque os problemas da vida são de tal modo que nos deixam tristes, nos deixam chorosos. Não é? Se nós vejam, chorar não é fraqueza espiritual. Jesus chorou, não foi? Diante de quem? Da morte de Lázaro, com Marta e Maria. Jesus chorou. É o versículo mais pequenino que nós encontramos na Escritura. Chorar faz parte. E faz parte quando nós estamos doridos, quando aconteceu alguma coisa que nos deixou muito, muito tristes. Até angustiados, porventura. E Paulo diz, angustiados, mas não desanimados. Não é? Paulo menciona aí várias coisas. Então, nessa altura, meus irmãos, nós precisamos de consolo. E quem é que nos dá o consolo? O consolo pode vir, meus irmãos, de 3 fontes. Em primeiro lugar, e eu digo em primeiro lugar porque é aquilo que está mais ao nosso dispor, a própria palavra. Há versículos da Escritura que são de consolo. Eu não tenho tempo, mas poderia mencionar-vos dezenas de versículos na Escritura que são de consolo. Que nos consolam, que nos dão força, que nos dão ânimo. Aliás, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. É disso que ele está a falar aqui. E esse bom ânimo é, de facto, aquilo que nós encontramos quando lemos a palavra de Deus. Esta é uma fonte, mas outra fonte é quem? É o próprio, vem do próprio Deus. Como é que o Espírito Santo foi chamado? Consolador. Um outro Consolador. Alguém que vai estar junto de vós. Então a nossa consolação, quando nós estamos tristes, quando aconteceu alguma coisa que nos deixa tão a sangrar cá dentro, é o consolo do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, falando em consolo, e eu vou terminar aí porque são horas, lembram-se de um homem chamado Barnabé? A Escritura diz que ele era Barnabé e depois como é que traduzia o nome? Homem das Consolações. Barnabé foi usado por Deus para ir consolar quem? Primeiramente, na Escritura. Paulo. O Saulo que se tinha convertido. E que Deus enviou Barnabé exatamente para ir ter, junto de Paulo, trabalhar com ele, consolá-lo, porque Paulo estava tão confuso ainda. Ele durante anos foi o que foi, perseguindo a igreja. E agora estava a ouvir a voz daquele senhor a quem ele perseguia. Saulo, Saulo, porque me persegues? E Paulo ficou com umas escamas nos olhos que não lhe permitiam ver. E foi para um lugar, porque ele ia a caminho de Antioquia. E o Senhor foi com ele, de tal modo que enviou alguém que pudesse estar junto dele. E, meus irmãos, é aí que nós entramos. Vós que sois fortes, consolai os que estão fracos. Consolai aqueles que estão a passar por momentos de dor, de grande angústia, de grande aflição. Consolai-os. E às vezes, meus irmãos, nós não temos palavras para consolar. Mas sabem, às vezes as palavras não são necessárias. Basta sentar ao lado, pôr a mão e dizer, eu estou aqui consigo.
eu estou a orar por si. Vamos orar juntos. Às vezes este é o melhor consolo que nós podemos dar aos nossos irmãos que estão a passar por situações aflitivas, situações tremendas. E só eles é que sabem. Podem contar-nos, mas nós fazemos uma pequena ideia daquilo que vai no coração em termos de sofrimento daquele irmão ou irmã. E nós, uma marca da igreja, da comunidade cristã é esta, sermos capazes de consolar-nos uns aos outros nas nossas necessidades. Meus irmãos, tem mais 3 marcas que eu já não tenho tempo, porque fui explanando aqui. Deixamos para a semana, tá bom? Para a semana teremos mais 3 marcas da comunidade cristã neste mesmo texto. Vamos terminar.